iniciando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nessa edição de hoje, vamos conversar com o desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo, ele que integra o quadro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Um dos nossos assuntos, a situação dos presídios no Brasil, de forma geral, em Alagoas em particular, já que o desembargador Tutimés foi também secretário de Justiça do Estado de Alagoas e também advogado militante nessa área criminal. Vamos então a um intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o Tutimés Ayran. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada, mantenha caixas d'água sempre fechadas, encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Se você identificar um local que precise de nossas ações, ligue para 3221-2523. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Bem, o sistema prisional brasileiro há muito tempo que reclama providências urgentes. Essas providências que seriam urgentes nunca apareceram e vivemos talvez o pior momento da história do Brasil em termos de sistema prisional. Para falar a respeito desse assunto, está aqui conosco o desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo, ele que integra os quadros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que já foi advogado criminalista, atuou muito nessa área criminal e foi também secretário estadual de Justiça. Desembargador, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. E aí, pela sua experiência como advogado criminalista, como secretário de Justiça e como desembargador já, o que é que o senhor teria a nos dizer sobre essa situação que vivem os presídios brasileiros, no que se incluem os presídios de Alagoas? Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores. Na verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil, em Alagoas, em qualquer lugar desse país onde haja um presídio, é alguma coisa, é uma crise anunciada, né? Porque o que ocorre, Flávio, é que o modelo está errado. E quando o modelo está errado, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor medida, né, se repetem episódios como esse, né? Episódios de Roraima, de Rondônia, de Natal, enfim, de Manaus, né? E tende a se repetir, em maior ou menor medida sempre. Por quê? Porque precisa corrigir alguma coisa que está errada. E os números são absolutamente eloquentes, falam por si só. Nós temos 600 mil encarcerados nesse país. Há um custo médio per capita de R$ 2.500. É só fazer a conta. E um detalhe, são 600 mil encarcerados e não existe 600 mil vagas. Exato. Então, veja, por que não existe 600 mil vagas? Porque, na verdade, veja, o problema é sistêmico. É parte de responsabilidade do Poder Executivo,
parte de responsabilidade do Poder Judiciário e parte de responsabilidade do Poder Legislativo. O que é que eu concebo? Eu acho que poderia, de alguma forma, plantar a semente de um sistema prisional mais racional. A primeira coisa, é preciso entender que a pena de prisão, ela é uma pena extremamente problemática pelas relações sociais que se estabelecem entre os presos. Quando o preso entra numa cadeia, ele não tem a seu favor o direito animal básico, não é nem o direito humano, é o direito animal básico, que é o direito à proteção. Então, ele percebe que, enfim, a vida dele está por um fio, ele percebe que o maior desafio dele é amanhecer vivo, e quando isso acontece, né, o ambiente é muito pouco fértil para que o sujeito, por exemplo, queira estudar, para que o sujeito, por exemplo, queira trabalhar. Então, qual é a saída que ele encontra? É como no sistema feudal. Ele vai buscar proteção no preso mais forte. Né? Ele tem que se adequar. Capaz de lhe proteger. E mais, se adequar a leis internas extremamente duras, eu diria que algumas absolutamente desumanas, que ele ou segue ou ele morre. Então, num ambiente desse, você produz muito pouca coisa boa, né? Então, a pena de prisão, ela precisa ser repensada no sentido de que só se deve levar à prisão pessoas que realmente sejam ou representem um perigo à sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Pessoas que tenham praticado crimes violentos, ponto. Tirando os crimes violentos, não há necessidade de prisão. Isso, evidentemente, que demanda uma reforma legislativa. E aí é de responsabilidade de quem? Dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República. Uma outra providência. É preciso acabar, por exemplo, com o regime prisional semiaberto. Não tem o menor sentido o regime prisional semiaberto. Eu fui secretário de Justiça e em nenhum lugar do país funciona o regime semiaberto. Então, é alguma coisa que a gente diz na gíria, né? É coisa para inglês ver. É enganação, faz de conta. Então, estabelece um regime só, dá condições do preso, aquele que quiser, de trabalhar, né? Para remir a pena, para aprender um ofício, né? E aí você faz um reestudo dos limites do livramento condicional. Isto feito, nós teríamos uma evolução muito grande. E aí entra a outra parte, que é do Poder Judiciário, que essa é gravíssima. Desembargador, pena que substitua a pena de prisão. Um caso recente, aconteceu há cerca de 10 dias, uma semana atrás, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, um cidadão nascido da própria cidade, trabalhou no banco e resolveu ele criar uma espécie de instituição financeira, que na prática, pelo que eu vi na matéria de televisão, não era uma instituição financeira dentro dos moldes convencionais. E terminou que ele deixou um rombo de 25 milhões na comunidade. E não tem nada. Então, que tipo de punição pode ter um cidadão desse que não seja prisão? Veja, eu acrescentaria aos crimes violentos os crimes capazes de produzir um resultado social amplo, como, por exemplo, os crimes de corrupção. Fora desses crimes que têm um potencial nocivo muito amplo, ou que são violentos, qualquer outro crime precisa ter outro tratamento. Por exemplo, por que não a prisão domiciliar? Funciona, Desembargador? Funciona. Se você estabelece o juiz Maurício Breda, ele tem uma prática muito interessante hoje. Ele, ao invés de mandar para a prisão, ele tem mandado presos para casa. E ele, em horários intermitentes, sem que o preso saiba e sem que a família do preso saiba, ou ele telefona para falar com o preso, ou ele vai pessoalmente para saber se o preso está em casa. Evidentemente que esse tipo de privação da liberdade,
né? Porque não deixa de ser uma privação da liberdade. Você está em casa, mas você não pode sair. Esse tipo de privação da liberdade, ele é muito mais eficaz do que você estar amontoando presos, né, num nível de convivência absolutamente deletério, né? Então, é uma alternativa. A outra alternativa é a tornozeleira. Põe a tornozeleira, o custo é muito menor, né, e você controla o preso. Controla o preso. Né? De alguma forma, satisfaz o objetivo do Estado, porque o objetivo do Estado não é o objetivo do controle, né? Não é evitar que o preso, enfim, em liberdade, volte a delinquir, ou que ele, de alguma forma, pague o mal que ele fez para a sociedade. Então, estabelece a prisão domiciliar, por exemplo. Né? Eu acho que seria uma alternativa muito mais saudável, né? Porque nós temos hoje também um outro problema gravíssimo, e aí é de inteira responsabilidade do Poder Judiciário, que é o mau uso das prisões. O Poder Judiciário, há juízes que eu acho que se satisfazem quando prendem uma pessoa, né? E prendem por tudo. Veja, 40% dos presos nacionais são presos provisórios. Vale dizer, não há sentença penal condenatória transitada em julgado. São presos decorrentes ou de prisão temporária ou de prisão preventiva. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Porque, na verdade, você militou na área criminal, você sabe que boa parte dos decretos de prisão preventiva, na verdade, são penas antecipadas. Então, prende-se muito mal nesse país. Prende-se irresponsavelmente. O Poder Judiciário, nessa seara, é absolutamente irresponsável. E é responsável por esse caos empate. Isso não esse caos não é alguma coisa que se possa botar na conta do Executivo só, não. O Poder Judiciário é extremamente irresponsável, porque é insensível, né? Porque usa mal a prisão. Desembargador, falar em prisão, sempre que acontecem casos como esse, que estão acontecendo, infelizmente, com muita frequência, os governantes anunciam logo a construção de presídios. O que é que o senhor acha disso? Isso é uma bobagem enorme. Veja, eu fico até agoniado quando eu vejo uma fala dessa de autoridade, né? O sujeito que fala isso não entende do que está dizendo, né? Por quê? Veja, pode construir um presídio por mês aqui em Alagoas. Eu faço esse desafio. Construo um presídio por mês em Alagoas, que dentro de um mês está lotado. Então, a saída não é essa. O custo social disso, basta fazer a conta. 600 mil encarcerados, dá R$ 2.500 mês, dá quanto? Faz aí uma conta, me ajuda aí. Dá quanto? Eu realmente não sou bom em matemática, não confesso. Faz aí, 600 mil vezes 2.500. Dá mais de R$ 1 bilhão mês. Então, a saída não é construir presídios. A saída é racionalizar a pena de prisão. Prender menos e prender com mais foco, com mais objetividade, né? Restringindo a pena de prisão para os crimes que realmente a justifiquem. E aí o custo do controle social fica menor e o controle social fica muito mais eficaz, porque, veja, tem uma outra aberração nesse quadro. 70% dos presos, quando voltam para a liberdade, delinquem de novo. Então, nós temos um índice de reincidência criminal de 70%. Então, alguma coisa está errada. O custo, fez a conta aí? 1 bilhão e 500 milhões mês, jogados fora para reproduzir o crime, dentro e fora da cadeia. Vamos ao intervalo nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar. Daqui a pouco a gente volta conversando com o desembargador Tutmés Ayran de Albuquerque Melo, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Cheia de mania
teu jeito, faz o que quer de mim, dominando meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada, mantenha caixas d'água sempre fechadas, encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Se você identificar um local que precise de nossas ações, ligue para 3221-2523. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Ô menina, anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Voltamos com Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado nesta edição, o desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Desembargador, no bloco anterior o senhor falou sobre o que pode ser feito para melhorar o sistema carcerário brasileiro, o sistema prisional brasileiro. E falou também da responsabilidade dos 3 poderes nessa questão. Mas a curto ou médio prazos, o que é que pode ser feito? Difícil. A curto e médio prazo é fazer o que está se fazendo. É um trabalho apenas e tão somente de contenção. Não há o que fazer, não é? Porque a situação é absolutamente caótica. O Estado, de alguma forma, pela sua fragilidade na política pública prisional, não é? Ele deu margem ao surgimento das facções, porque precisa entender o seguinte: por que é que uma facção recruta o preso para se transformar em soldado dela? O que precisa entender é isso, não é? O preso só se transforma em soldado de uma facção porque a facção representa para ele alguma vantagem. Lhe dá proteção, lhe dá assistência, não é? Ele vai até para uma questão de sobrevivência. Exato. Lhe dá assistência material, tudo aquilo que o Estado, pelas suas deficiências, não consegue dar. Então, é evidentemente que entre optar por respeitar as regras estatais, né? Ficar submisso ao controle estatal e aderir a uma facção, ele vai aderir a uma facção, a grande maioria. É isso que está acontecendo. Então, hoje é fazer o trabalho de contenção, de isolamento das lideranças, né? Para evitar que o caos aumente e se alastre, né? E ter
noção exata do que é preciso fazer, né, para que as coisas possam se transformar no médio e longo prazo. Construir a sugestão de construir mais presídio, nos moldes em que a coisa se encontra, na verdade, repetir o equívoco, e novas crises como essa vão voltar a acontecer seguramente, sem nenhuma dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Desembargador, privatização de presídios, o que é que o senhor acha disso? Na verdade, o modelo no Brasil não é de privatização. Na verdade, o modelo no Brasil é de parceria, né? O Estado contrata uma empresa, o Estado tem o diretor-geral da cadeia, ele é o responsável pela direção-geral da cadeia, mas todo o serviço é tocado por essa empresa, né? A parte operacional é com a empresa. Exatamente. Ela ganha por per capita, né? Por número de presos. É o modelo, por exemplo, lá do presídio do Agreste, né? Eu acho que é uma tentativa, Flávio. Eu estive lá outro dia, fui visitar. Do ponto de vista, digamos, de assistência material preso, me parece que há um avanço bastante razoável. Do ponto de vista do controle, também há um avanço bastante razoável, e isso é que explica, por exemplo, que boa parte dos presos não querem ir para o presídio do Agreste. E quando vão para o presídio do Agreste, de alguma forma, eu diria que não gostam de estar lá, preferiam estar aqui no sistema prisional propriamente estatal. Eu acho que é uma tentativa válida. Esse modelo tem sido, de alguma forma, praticado, mas não é garantia de nada, porque o que aconteceu em Manaus aconteceu, enfim, num presídio gerido pela iniciativa privada, né? Exatamente, lá em Manaus. Uma empresa chamada Humanizare, né? Não há muita saída. A saída, me parece, que é uma transformação radical do modelo. Fora disso, não tem, eu imagino, não tem saída. O que podia ser tentado era o modelo argentino. Como é que é na Argentina? Na Argentina não há grandes presídios. Há mini presídios para, no máximo, 50 pessoas. Então, é muito mais fácil você controlar 50 pessoas do que você controlar 200, 300, 500, 700. Você evita o contágio, né? Você evita o poder do senhor feudal na cadeia, você pode dar um tratamento mais personalizado, enfim. E eles lá têm avançado muito, quilômetros-luz à nossa frente aqui. O senhor falou agora há pouco com relação ao controle que essas facções exercem sobre os presos dentro dos presídios. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer que, fora dos presídios, eles também controlam certas comunidades. E aí, como fazer do lado de fora do presídio, desembargador, para evitar que isso se dissemine cada vez mais? É difícil, Flávio, é muito difícil. O crime, na verdade, ele, de alguma forma, ele é monitorado lá de dentro mesmo, né? As ordens partem lá de dentro, né? Você precisa ter uma tecnologia de vez capaz de resolver a questão do uso do celular. O celular entra das mais diversas formas, né? Entra pela visita, entra pelo agente penitenciário corrupto, entra de todo jeito, né? Então, ou você tem de vez uma tecnologia, e não é possível que não se descubra um jeito, né? Mas muitas vezes, quando se dá esse aperto dentro do presídio, então eles monitoram fora do presídio para incendiar ônibus, para exatamente, exatamente. Mas é preciso dificultar essa ação. Como é que você dificulta essa ação? Eu acho que você dificulta essa ação, em primeiro lugar, evitando a comunicação. Em segundo lugar, eu acho que, do mesmo modo que há formas de monitoramento de dinheiro desviado ou corrupto, é preciso estabelecer monitoramentos do dinheiro que abastece a facção. Porque aí você, de alguma forma, você
estabelece uma certa asfixia, né? Porque ela não vai nadar em dinheiro, ela vai ter dificuldades de manter o seu controle, porque ela mantém o controle no presídio, inclusive, com base em dinheiro, né? E esse dinheiro vem de onde? Ele, de alguma forma, ele é lavado, né? E o Estado precisa ter inteligência suficiente para isso. Fora disso, não há caminho possível. A saída é essa, é conter o dinheiro, né, e conter a comunicação. E uma realidade inquestionável, desembargador, nisso tudo, melhor dizendo, quase tudo, de respeito ao tráfico de drogas. Aí é outro problema. Compromete muita gente. Eu tenho, hoje, eu vou dizer aqui publicamente, hoje eu tenho feito palestras sobre isso, tenho participado de debate. O modelo de tratamento da questão das drogas no país é de uma estupidez. É difícil até de você verbalizar, porque é extremamente ineficaz e extremamente burro, com gravíssimas consequências, inclusive no sistema prisional. Eu vou dar um exemplo. Presídio Santa Luzia, que é o presídio feminino, está lá, superlotado. 80% das detentas são detentas que estão na cadeia por causa do amor bandido. O amor bandido tem até um livro da Elaine Pimentel sobre isso, muito interessante. Elaine é minha colega da Universidade Federal e é uma pesquisadora muito arguta da cena prisional. Está lá no livro, e qualquer pesquisa mostra isso. 80% das presas estão na cadeia porque são ligadas ao tráfico, porque amam seus companheiros ou seus maridos. Onde é que nós vamos parar, né? Essa é uma guerra perdida. Eu acho que o melhor modo de se lidar com isso é fazer como o Uruguai fez, como Portugal fez. É preciso legalizar isso, né? E eu digo que é preciso legalizar isso porque as vantagens são enormes em relação ao modelo atual. Por exemplo, desembargador? Por exemplo, vamos lá. Você tiraria da cadeia hoje, sabe quantos presos dos 600 mil? Uns 200. Uns 200 mil presos. Não estariam presos. Vê só a economia disso. Se você legaliza, você fragiliza extremamente o principal problema dessa lógica, que é o poder do traficante. Então, por que é que o traficante é poderoso? Vamos lá, vamos raciocinar. Isso é interessante, esse debate. O traficante é poderoso porque ele tem na mão uma mercadoria valiosíssima. E por que a mercadoria é valiosa? Porque é proibida. Porque é proibida. Então ele usa disso para ganhar rios de dinheiro, para ter um poder paralelo enorme. Aí entra corrupção, homicídios, enfim, tudo quanto você possa imaginar. Então, se eu legalizo, eu diminuo extremamente o poder do traficante. Vamos lá, outra vantagem. Quando eu legalizo, eu não forneço para o usuário aleatoriamente. O modelo não é esse, de fornecer para o usuário aleatoriamente. Eu controlo. Vamos lá, você tem direito a tantas, né, se for maconha, tantas gramas de maconha. Não, você está precisando de mais, está aqui no caderninho, eu vou ter como lhe tratar melhor, porque eu sei das suas necessidades. Isso quem controla é o governo. Quem controla é o Estado. Mas isso não pode permitir também que, por exemplo, um usuário
Ele tem essa limitação de adquirir a droga nesse sistema e ele tem necessidade demais. Ele não pode também, a partir daí, criar um tráfico paralelo? Ele pode. O risco é evidente que existe, né? Porque, na verdade, o tráfico paralelo, ele não deixa de existir, mas ele vai diminuir muito. Porque o sujeito vai ter ao alcance dele a mercadoria, o consumidor vai ter ao alcance dele a mercadoria. O Estado vai arrecadar imposto, e é muito dinheiro. Nos estados americanos que legalizaram, o dinheiro é enorme, o dinheiro que o Estado ganha. E o que é que ele faz? Ele pega esse dinheiro e usa na prevenção e usa no tratamento de quem necessita. Me parece, se comparar os dois modelos, me parece de uma diferença que não tem nem em termos de inteligência, né? de sensatez, né? Esse modelo atual fortalece o poder do traficante, transforma as cadeias num espaço de 200, 300 mil pessoas que podiam estar fora, estão lá. O custo, aumentando o custo do sistema prisional, não identifica o usuário e, portanto, não o trata corretamente. Ainda tem a questão da corrupção. Estimula a corrupção, homicídios, não é? E é uma guerra inteiramente perdida. A guerra é perdida. Vamos a mais um intervalo aqui em Conjuntura pela TV Mar. A gente volta daqui a pouco conversando ainda com o desembargador Tutmés Ayran de Albuquerque Melo. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então me ajude. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Sopa de frutas, néctar de frutas coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas coringa. O melhor da fruta para a sua família. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada, mantenha caixas d'água sempre fechadas, encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Se você identificar um local que precise de nossas ações, ligue para 3221-2523. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. O desembargador Tutmés Ayran de Albuquerque Melo é o nosso entrevistado nesta edição de Conjuntura. A gente volta a conversar com ele, que já foi também advogado criminalista durante muitos anos, foi secretário estadual de Justiça, bastante experiente nessa área criminal. Falamos até agora sobre a questão dos presídios e agora a gente, nessa área, a gente vai falar agora a respeito das consequências da morte do ministro Teori Zavascki e a Operação Lava Jato. Desembargador,
O outro grande assunto do momento no Brasil, além dessa questão dos presídios, é, infelizmente, a morte do ministro Teori Zavascki. E eu lhe pergunto, que consequências e a preocupação de muita gente isso pode ter em relação àquele processo da chamada Operação Lava Jato, já que ele era o relator de processos e, inclusive, iria homologar algumas delações agora, ainda nesse mês de janeiro. Ô Flávio, eu quando, por coincidência, quando eu vinha para cá, no carro, vinha conversando com o motorista e o motorista me perguntou o que eu achava desse boato, né, de que houve uma sabotagem, enfim. Aí já é outra coisa. E eu disse, olha, se fizeram isso, quem fez de modo pouco inteligente, porque não resolve. E na prática sai o Teori e vai entrar um outro ministro, né, que por sorteio, né, vai ser indicado para cuidar das consequências no âmbito do Supremo Tribunal Federal da investigação da Lava Jato. Esse novo ministro, que, como eu disse, vai sair para o sorteio, é um dos componentes da corte. O que é que o Teori ia fazer? Ia analisar o material produzido na investigação da Odebrecht, né? E ia analisando o material, constatando a legalidade, enfim, a adequação desse material ao modelo legal e homologar as delações, ou não. O que o ministro ia fazer, um outro fará. Não é? Não vejo, do ponto de vista, a não ser o ministério ali, eu penso que vai fazer falta do ponto de vista simbólico, por tudo aquilo que ele de alguma forma, representou esse tempo todo, né? Mas o que ele fez ou o que ele faria, o outro vai fazer do mesmo jeito. E o que vai substituí-lo, na minha opinião, sobre holofotes muito mais fortes. Exatamente. Quem quer que vá substituir o ministro Teori na direção do processo da Lava Jato, vai estar, inclusive, submetido a um controle da população, da imprensa, muito maior do que o próprio ministro Teori. Então, não há grandes margens para que a investigação possa, eventualmente, tomar rumos que não devam ser tomados. Acho que o material produzido lá pela Procuradoria-Geral da República é um material que tende a alcançar, né, um âmbito muito maior de partidos, de pessoas envolvidas, enfim, né? E embora eu seja profundamente crítico a essa Operação Lava Jato, por uma série de razões, né, as pessoas envolvidas, elas vão naturalmente se defender, né? E, ao final, respeitado o devido processo legal, que é uma cláusula fundamental, não só da Constituição, mas como da civilização ocidental, né? Eventualmente essas pessoas possam vir ou não a ser condenadas, né? Desembargador, mudando completamente de assunto, o senhor, ao longo da sua carreira de magistrado, está exercendo uma atribuição que já desempenhava como advogado. O senhor sempre defendeu a conciliação, né? E tem praticado bastante isso em termos de tribunal. Quais são as vantagens da conciliação dentro do nosso sistema jurídico? Eu diria que são muito grandes. Quando você decide de modo tradicional, você tem contato com o processo, né? O processo físico, né? O processo físico é um monte de papel, né? Eu diria o seguinte, que ele retrata a realidade, mas ele é um retrato 3x4 da realidade. Aquele retratinho. Quando você vai para a conciliação, você tende a ampliar muito o retrato que você tem do conflito. Você conhece o conflito numa dimensão que o processo não lhe revela,
de modo algum. Humaniza mais. Exato. Quando você conhece o conflito de modo mais profundo, por que você conhece o conflito de modo mais profundo? Porque você conversa com as pessoas. Porque as pessoas se abrem. Agora, você precisa criar um clima de confiança, né? Para que a interlocução possa produzir esse resultado. E aí, quando isso acontece, a tendência é que você decida melhor. Decida, a margem de equívoco, de possível equívoco, diminui muito mais. E, ao final, o grau de satisfatividade da decisão, comparando com o método tradicional, não tem nem comparação. O sujeito sai da mesa de conciliação, ele sai, ainda que entenda que, enfim, não aconteceu como ele esperava, como ele gostaria, né? Ele sai convencido. Então, eu diria que, vou usar a linguagem do futebol, quando você decide no método tradicional, alguém ganha e alguém perde, certo? É sempre 1-0, né? Quando você decide na conciliação, sai 1-1. É um empate. Sai 2-2, né? E às vezes você ainda até perde no fundamental, mas de alguma forma ele ganha, porque ele sai de lá convencido. Então, para o Poder Judiciário, isso é muito interessante, porque humaniza mais o poder, né? O juiz deixa de ser um juiz, um desembargador, né? Para ser um árbitro que conversa com as pessoas, que se preocupa com o mundo delas, com o problema delas, né? E aí o sujeito olha para você e descobre em você alguém que você pode confiar, alguém confiável, alguém que está preocupado com elas, né? É um método extremamente rico, né? Agora, é preciso ter paciência, porque às vezes leva 4, 5 sessões para resolver, né? Quando você decide tradicionalmente, não dá muito trabalho, você passa o processo lá para o assessor constrói. Mas também o processo no método tradicional demora muito mais. Exato. Com o julgamento final. Exato, porque, sim, é uma outra vantagem. Quando você decide na conciliação, na mesa de conversa, se agiliza. Não tem recurso. Não vai ter recurso para os canais, para os tribunais superiores. Porque o conflito se resolve. Você, mais do que resolver o processo, você resolve o conflito. Quando você resolve o conflito, as partes não vão mais se insurgir. Isso é muita vantagem. Agora, tem que ter paciência, disposição e tem que ter perfil. Não é qualquer juiz que tenha esse perfil. Não é. É preciso ter perfil para conversar com as pessoas, né? Para, de alguma forma, se despir um pouco da sua autoridade, né? Ter paciência para ouvi-las. Porque numa dessa o juiz se nivela as partes. Se nivela as partes, ele fica mais como um indutor, não é? Tentando encontrar saídas, né? Sugerindo alternativas, não é? E as pessoas vão se chegando. Às vezes tem casos que, no começo, você olha assim e diz, está difícil. Está difícil. Mas aí você vai com paciência, conversando e vai chegando. E chega. Normalmente chega. Ok, muito obrigado ao desembargador Tutmés Ayran de Albuquerque Melo, ele que integra o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.